Suspensão do piso da enfermagem mobiliza os três poderes. Mais 140 mil motoristas recebem hoje o auxílio caminhoneiro de R$ 2.000. E você vai ver também. Bombeiros entram no segundo dia de combate ao incêndio no Parque Nacional de Brasília. As chamas já destruíram 130 hectares. Liz Truss é empossada primeira-ministra pela rainha do Reino Unido. Vacina universal contra todas as cepas da Covid foi testada com sucesso. E você confere uma reportagem especial sobre um setor da economia que não para de crescer, a indústria da beleza. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora é 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, têm uma reunião hoje à tarde para discutir o piso salarial da enfermagem. O piso seria pago pela primeira vez nesta segunda e valeria para os setores público e também privado. A decisão do ministro Barroso suspendeu temporariamente a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que criou o piso e estabeleceu o valor em R$ 4.750. O valor ainda serviria de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Esse novo piso seria pago pela primeira vez nesta semana e valeria para os setores público e privado. Para Barroso, Legislativo e Executivo não cuidaram das providências para viabilizar a implementação do piso. O ministro ressaltou que é preciso valorizar a categoria, mas que também é necessário atentar aos eventuais impactos negativos da adoção da medida. Pacheco disse que o piso salarial da enfermagem é uma medida justa destinada a profissionais que têm suas remunerações muito baixas no Brasil. Com isso, Pacheco e Luiz Roberto Barroso vão discutir uma saída para viabilizar o piso salarial da enfermagem. O auxílio caminhoneiro está pagando hoje R$ 2.000 para outros 140 mil motoristas. O pagamento é referente aos meses de julho e agosto. O benefício de duas parcelas de R$ 1.000 é para mais 140 mil caminhoneiros que fizeram autodeclaração até o dia 29 de agosto. As duas parcelas de R$ 1.000 são referentes a julho e agosto. O pagamento do novo lote vai ser creditado em conta poupança digital aberta no nome do beneficiário, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Esses motoristas vão ter direito à terceira parcela no dia 24 de setembro. Isso se forem atendidos todos os critérios. Outros 190.861 caminhoneiros já receberam as duas primeiras parcelas do benefício no dia 9 de agosto. O calendário do auxílio vai até dezembro. Os novos auxílios visam conter o efeito do aumento dos combustíveis no bolso dos motoristas. O período para que os caminhoneiros realizem a autodeclaração para receber o benefício retroativo foi prorrogado até o dia 12 de setembro. O pagamento das duas primeiras parcelas para esse grupo deve acontecer junto com a terceira no dia 24 de setembro. Assim, aqueles que preencheram a autodeclaração nesse último período podem receber as parcelas 1, 2 e 3 no próximo dia 24 de setembro. Já os transportadores de carga que atenderem às exigências após esse período devem receber somente a partir da parcela 3, não sendo possível o pagamento do período retroativo. 3 em cada 4 contratados aqui no Brasil com carteira assinada têm um ensino médio completo. E os dados do CAGED de julho mostraram que as contratações superaram as demissões em todos os graus de instrução. A conclusão do ensino médio garantiu a maioria das 218.892 contratações com carteira assinada realizadas no mês de julho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia revelou que entre os postos mais ocupados pelos profissionais com diploma do segundo grau aparecem a produção de bens e serviços industriais e trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados. Também foram mais contratados do que demitidos no mês
os profissionais de serviços administrativos, os técnicos de nível médio, os trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, os de manutenção e os das ciências e artes. No acúmulo do ano, as vagas destinadas aos trabalhadores com ensino médio completo também se sobressaíram, com mais de 1 milhão de novas contratações formais no intervalo de 7 meses. Na sequência, aparecem aqueles com ensino superior completo e ensino médio incompleto. As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram nesta manhã o combate ao incêndio no Parque Nacional de Brasília. Os trabalhos haviam sido interrompidos durante a madrugada por questões de segurança. Equipes do Corpo de Bombeiros voltaram à região para acompanhar a situação do local e combater os focos de incêndio restantes. O incêndio de grandes proporções começou na manhã da segunda-feira e gerou uma enorme nuvem de fumaça. O fogo já consumiu mais de 1.000 hectares de vegetação local numa área equivalente a 900 campos de futebol. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela administração do parque, informou que 40 brigadistas estavam envolvidos no combate às chamas, além de 15 colaboradores do Instituto e 90 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros atuou na região com aeronaves que despejaram 3.000 litros de água. Representantes do Instituto também afirmam que o fogo estava concentrado em 2 pontos do parque e que um deles já foi controlado, mas ainda não foi extinto. O tempo seco típico dessa época do ano agravou a situação. O Distrito Federal não registra chuvas há mais de 4 meses. E depois de uma reforma, o Museu do Ipiranga foi reinaugurado hoje em um evento fechado para patrocinadores. A reabertura do espaço para o público em geral vai acontecer a partir de quinta-feira. A reabertura do Museu do Ipiranga acontece na mesma semana da celebração dos 200 anos de independência do Brasil. Construído às margens do riacho símbolo da nossa história, a reforma de 9 anos do museu teve um custo estimado em 235 milhões de reais. O Museu do Ipiranga teve a sua área construída dobrada e a área expositiva triplicada, além da recuperação do Jardim Francês e suas fontes. O eixo monumental, que começa no saguão, no piso térreo, passa pelas escadarias até chegar ao Salão Nobre, que fica no ponto central do edifício, é um dos destaques do espaço. Todo o acervo artístico do eixo monumental, que é patrimônio cultural tombado pelos órgãos de preservação, foi restaurado e conservado em sua integridade na reabertura. Algumas obras, por suas dimensões, não saíram do prédio histórico e foram restauradas in loco, como é o caso do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, com mais de 7 metros de comprimento por 4 de altura. A expectativa é de que a instituição passe a receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para falar do tempo. Uma massa de ar seco tem predominado em grande parte da região central do país e está se deslocando também para a região norte. As temperaturas seguem aumentando em várias áreas e isso diminui um pouco a umidade do ar. Por isso é preciso ficar atento aos cuidados. Vamos conferir como está o tempo em algumas cidades? A gente começa falando de Belém do Pará. A cidade tem enfrentado altas temperaturas há vários dias e a gente pode ver que hoje não é diferente. Apesar do céu estar quase todo coberto por nuvens, o sol predomina e a temperatura nesse momento é de 31 graus. Agora vamos lá para Natal, no Rio Grande do Norte. Por lá o tempo também segue quente. Podemos ver que o dia está ensolarado e com céu limpo. Pode não parecer, mas tem possibilidade de chuva em áreas isoladas de Natal, ainda hoje. Nesse momento, a cidade registra 28 graus. Agora, vamos ver como está o tempo por aqui, em São Paulo. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora. O dia por aqui está bem estável. O sol tem aparecido em alguns momentos do dia, mas o céu continua bem coberto, como você pode ver aí na sua tela. De volta comigo? Por conta dessa quantidade de nuvens carregadas, tem previsão de chuva em alguns pontos da capital paulista. A máxima hoje não deve passar dos 23 graus. E veja a seguir, vacina universal contra todas as cepas da Covid foi testada e com sucesso. E ainda, indústria da beleza não para de crescer. O setor é o segundo com maior número de empresas ativas no Brasil. Nós voltamos já.
Já estamos de volta ao vivo com destaque internacional, agora 1h14 pelo horário de Brasília. A polícia do Canadá informou que um dos suspeitos de cometer uma série de ataques com faca na região centro-oeste do Canadá foi encontrado morto. De acordo com a polícia, Damien Sanderson foi achado com uma série de ferimentos pelo corpo. Segundo informações preliminares, as lesões não foram autoprovocadas, mas a causa da morte ainda será determinada pela necrópsia. O irmão dele, Miles Sanderson, que também é suspeito, continua foragido, mas os agentes não descartam a possibilidade dele também estar ferido. Os dois são os principais suspeitos do ataque à faca, que foi considerado um dos mais violentos que já aconteceu no Canadá e que deixou 10 mortos e 19 feridos. Pelo menos 3 pessoas morreram após novos bombardeios na região central de Kharkiv, na Ucrânia. De acordo com autoridades, os foguetes foram disparados pelo exército russo e atingiram um prédio residencial. Os serviços de emergência conseguiram resgatar alguns moradores que estavam no local e sofreram ferimentos leves. Na manhã de hoje, um alerta de ataque aéreo foi emitido em toda a Ucrânia e as autoridades relataram novas explosões na região de Dnipro. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e fica perto da fronteira com a Rússia. Os moradores restantes da cidade têm enfrentado constantes bombardeios desde o início do conflito. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou nesta terça-feira ao extremo leste do país para acompanhar a parte final dos exercícios militares com a participação de vários países aliados. Putin chegou à base militar de Sergeyevsk, onde estava reunido com o ministro da Defesa Sergei Shoigu e o comandante do Estado-Maior, Valery Gerasimov. Depois da reunião, Putin observou a fase final dos exercícios, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. As manobras militares denominadas Vostok 2022 começaram em 1º de setembro e vão prosseguir até a próxima quarta-feira em vários campos de treinamento do extremo leste russo e no mar da região. Moscou informou que mais de 50 mil soldados participaram e mais de 5 mil equipamentos militares foram utilizados nas manobras. Entre os países participantes estão vários estados que fazem fronteira com a Rússia, além da Síria, Índia e a crucial aliada China. A Rússia tinha organizado exercícios do tipo pela última vez em 2018. Agora falamos de saúde. Uma vacina universal contra todas as cepas da Covid foi testada com sucesso. O teste em cobaias identificou e conteve 8 tipos de coronavírus representados na nanopartícula. Cientistas dos Estados Unidos testaram a ação de uma nanopartícula feita com variações de coronavírus, o que revelou que pode estar aí a chave para uma vacina universal contra a Covid-19, ou seja, contra todas as cepas do vírus. Os primeiros testes já indicaram que os anticorpos produzidos por essa vacina sintética foram capazes de identificar e conter não apenas todos os 8 coronavírus, mas também 4 outros tipos que não foram usados na composição da vacina. Em camundongos e macacos, o imunizante já indicou que funciona. Segundo os pesquisadores, a chave para enfrentar a doença está na capacidade do organismo de usar ferramentas da biologia sintética para enganar o sistema imunológico. Com isso, a ideia é sobrecarregar as células imunes do corpo humano para que elas forneçam proteção integral contra os micróbios invasores. A vacina, desenvolvida contra todas as variantes da Covid existentes, consiste em um núcleo de proteína esférica. Agora, o próximo passo é testar o imunizante em humanos. A fabricação deve ser da empresa de biotecnologia Ingenza, com sede na Escócia. E ainda falando de saúde, as mortes pela bactéria Legionella, que provoca uma pneumonia rara, subiram para 6 em um sanatório em uma província argentina. Pelo menos 8 novos casos foram registrados ontem. Aumentou o número de mortes por contágio com a bactéria Legionella na Argentina. O Ministério da Província de Tucumã confirmou nesta segunda-feira 6 vítimas que foram infectadas em uma clínica de saúde particular. O Laboratório Público de Doenças Infecciosas do Instituto Malbrán identificou a Legionella como o agente causador do surto de pneumonia, revelou no fim de semana a ministra da Saúde da Argentina, Carla Bisotti. A Legionella provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara, muito grave que causa febre e infecção pulmonar aguda.
A bactéria é transmitida por via inalatória através da água ou do ar condicionado. O agente é encontrado em ambientes de água doce, como rios e lagos. Também pode se propagar através das tubulações de água e dutos de ar. Desde um primeiro momento, a Covid, a gripe, a influenza e o antavírus foram descartados como causas do surto. E a gente volta a falar aqui do nosso Brasil porque a Esquadrilha da Fumaça vai marcar presença no desfile de 7 de setembro em Brasília. E essa edição vai ser histórica. Além dos 200 anos de independência do Brasil, a esquadrilha comemora 70 anos. A cidade de Pirassununga, no interior paulista, é a sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. Na Academia da Força Aérea, que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição, eles trabalham duro. Antes do voo, a aeronave passa por uma inspeção para garantir toda a segurança necessária. Inicio verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas elas estão todas esticadas, checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível. Está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria, checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave está em condições de voo. Já os pilotos repassam todas as manobras. O momento da demonstração ele é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de 6 meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa de fato desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. Que espetáculo! Bom, e agora a gente fala sobre uma parte da economia que não para de crescer e muita gente gosta, viu, Dani? A indústria da beleza. Pois é, o setor é o segundo com o maior número de empresas ativas no Brasil. Em 2 anos, o país abriu mais de 340 mil salões de beleza. A gente confere agora uma reportagem especial da Maria Clara Leite. Mesmo em meio à pandemia, a Daniela resolveu investir no próprio salão de beleza. Eu já atendi a domicílio, aí eu estava com uma procura muito grande, aí eu recebi a proposta de um sócio, que ele tinha um espaço, falou assim, Dani, você não quer abrir um espaço? Aí a gente decidiu, no meio da pandemia, abrir um espaço. Até porque a casa da empresária começou a ficar pequena para grande demanda, registrada justo no período do famoso Fique em Casa. Imagine então agora, sem restrições. O mundo da beleza, ele cresce muito rápido e as mulheres, elas querem estar sempre arrumada, com a unha feita, com o cabelo feito, então assim, não falta cliente. Neste centro profissionalizante, a procura por cursos na área da beleza cresceu 60% nos últimos 2 anos. Acima do que a gente já tinha de capacidade, né? Adotando todos os protocolos, segurança, exigindo a apresentação de carteira de vacinação para que a gente pudesse dar segurança a quem já estava dentro dos auditórios, as equipes técnicas que vêm de fora para oferecer os cursos, né? E também a nossa equipe. E os cursos são extremamente necessários, afinal, lidar com beleza é lidar com vidas. Qualquer produto que você utilize no cabelo, dependendo do que você já usou, você vai ter um grande problema. Você pode ter, inclusive, queda de cabelo, quebra dos fios. E para se destacar em meio a um mercado tão vasto, é preciso inovar. Por isso, a Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas, que acaba de acontecer em São Paulo, é tão procurada. A feira está posicionada num momento estratégico do ano, né? O melhor ciclo de vendas do mercado é o último trimestre. Então, setembro é o momento ideal para estar negociando esse último ciclo, né? Então, trazendo novidades, lançamentos, ativações de lojas, enfim, é um momento muito especial para o mercado. E as inovações apresentadas na feira sempre vão além da beleza. Essa ducha de filtragem, por exemplo, oferece também saúde e bem-estar.
por meio de uma tecnologia que elimina os metais pesados e o cloro da água, tornando-a realmente pura. E é essa água purificada que vai cuidar não só dos cabelos, mas do couro cabeludo e da pele como um todo. A Pure Shower surgiu uma demanda da questão da filtragem de água para enxágue em lavatórios e uso profissional. Isso potencializa muito os procedimentos dentro de salão de beleza. Entre novidades e especializações, tem mais algumas dicas aos novos empresários do setor que, segundo o especialista, tornam um salão verdadeiramente promissor. O diferencial é o atendimento, mas principalmente, além do atendimento, trabalhar com produtos de procedência, produtos de qualidade, de marcas profissionais que estão no mercado aí para atender e resolver problemas e atender as soluções do cliente, entregar a solução. E antes de encerrar, a gente volta com destaque internacional, porque a conservadora Liz Truss se tornou a nova primeira-ministra britânica nesta terça-feira, dando fim aos 3 anos do controverso mandato de Boris Johnson, que ao deixar o cargo lhe prometeu seu apoio mais fervoroso. A nova primeira-ministra britânica Liz Truss viajou nesta terça-feira para a residência escocesa de Elizabeth II em Balmoral. Na véspera, ela foi declarada vencedora da eleição interna pela liderança do Partido Conservador. Em uma reunião protocolar de apenas meia hora, a rainha e chefe de Estado a encarregou de formar um governo como nova líder da maioria. Em uma imagem compartilhada por funcionários da Casa Real, as duas aparecem sorrindo e apertando as mãos. Terceira mulher a liderar o executivo britânico depois de Margaret Thatcher e Theresa May, Truss representa a ala mais à direita do partido e prometeu diminuir os impostos para impulsionar uma economia britânica à beira da recessão. Pouco antes, a monarca recebeu Boris Johnson, que apresentou oficialmente sua renúncia como primeiro-ministro. A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de 10 minutos de carro de Downing Street. Mas este ano, por problemas de mobilidade da monarca, de 96 anos, tanto Johnson quanto sua sucessora viajaram mais de 800 quilômetros. Em breve, Truss vai fazer seu primeiro discurso como primeira-ministra. Na quarta-feira, ela vai presidir o primeiro Conselho de Ministros e enfrentar opositores na Câmara dos Comuns. E agora são 13 horas e 27 minutos e Liz Truss fez o primeiro discurso de posse do cargo de primeira-ministra britânica. Liz Truss homenageou Boris Johnson. Ela prometeu transformar o país numa nação inspiradora. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Uma ótima terça-feira para você e até mais.